Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da série do livro de Provérbios, né, irmãos? Vamos estudar hoje Provérbios, capítulo 5. Então, peço aos irmãos aí que se preparem, né, para nós darmos início ao estudo da palavra do Senhor. Né, irmãos? Glória a Deus. Então, vamos começar aqui, né, irmãos? Provérbios 5, versículo 1, que diz: Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina o teu ouvido. Então, irmãos, os capítulos 5, 6 e 7, eles tratam de mulheres levianas. Este é o 10º discurso de um total de 17 discursos contidos entre Provérbios 1, versículo 8, até o 9, versículo 18. Então, todas as vezes, mano, que você vê a expressão filho meu, significa uma nova sessão, ou seja, um novo discurso. Essa expressão que usa aqui, que o versículo usa, minha inteligência, em outras traduções diz discernimento, né? O que é o discernimento? Discernimento é a capacidade de distinguir o certo do errado, né? Então, nessa nona lição, né, vai falar sobre o valor da sabedoria para poder evitar o adultério. Vamos fazer um pequeno retrospecto, né, das outras 8 lições que nós já vimos, né? A primeira lição está no capítulo 1, de 8 a 33, que fala sobre evitar as más companhias. A segunda lição está no capítulo 2, de 1 a 22, que fala sobre busca pela sabedoria e recompensa. A terceira lição está no capítulo 3, de 1 a 10, que fala sobre confiança e obediência. A quarta lição está no capítulo 3, de 11 a 20, que fala se deleitar na sabedoria. A quinta lição está no capítulo 3, de 21 a 25, que fala das manifestações e efeitos da sabedoria. A sexta lição, capítulo 4, de 1 a 9, que fala sobre a sábia instrução do Pai. A sétima lição, capítulo 4, de 10 a 19, que fala sobre o abominar aquilo que é mal. E a oitava lição é do capítulo 4, de 20 a 27, que fala se apegar àquilo que é bom. Então, irmãos, o que acontece, né? Em Israel, havia liberdade sexual para os homens, mas não para as mulheres. Então, a poligamia era normalmente praticada e, além das esposas, o homem ele poderia ter concubinas. Contudo, o adultério era proibido, ou seja, o contato sexual ilegítimo com a esposa de outro cônjuge, isso era proibido pela lei. Então, a sabedoria ela também tem a ver com o sucesso na vida sentimental. E o capítulo ele vai tocar na questão da castidade, né, que é um ensino que vem sendo ignorado pelos pais nos dias de hoje. Então, é a nona vez que aparece a expressão filho meu. Então, dos versículos de 1 a 6, aqui do capítulo 5, né, vai falar sobre o encanto superficial da sedutora e vai mostrar que a sabedoria ajuda a guardar-se da mulher adulta. E dos versículos 7 a 14, vai advertir sobre o alto custo da infidelidade. E dos versículos 15 a 23, vai falar sobre os deleites de um casamento fiel. Então, aqui, irmãos, nesse versículo, né, o filho ele tem idade suficiente para experimentar a tentação e o prazer sexual. E naquela época, né, a gente sabe que era comum os jovens se casarem cedo. Quando a gente vai lá para o livro de Hebreus, Hebreus 13, versículo 4, diz assim: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, a gente vê aqui que o escritor de Hebreus ele diz que o matrimônio deve ser venerado. Mas como colocar isso em prática se nós não temos sabedoria, né? Então, aqui no capítulo 5 nós vamos aprender um pouco a respeito disso. Amém, irmãos? Então, capítulo 5 versículo 2. Para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Então, aqui é um contraste, né, entre os lábios citados no versículo 3, que a gente vai ver, que são os lábios da mulher estranha, e os lábios do filho, aqui no versículo 2. Esses lábios do versículo 2, eles servem de proteção contra os lábios do versículo 3.
Mas para isso é preciso que ter conhecimento, né? Conhecimento não só de Deus, né? Não só conhecer Deus, mas conhecer a Deus intimamente, né? Ou seja, não é só conhecer a Deus intelectualmente, né? Mas ter intimidade com Deus. Verso 3. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Então aqui, irmãos, o versículo usa a expressão mulher estranha, né? Pode ser também adúltera, alheia, mulher estrangeira, né? Isso varia de versão para versão, né? Então é a mesma coisa, mulher estranha, adúltera, alheia, mulher estrangeira, né? Ou seja, a mulher ligada à idolatria e às religiões pagãs. É uma figura que aparece frequentemente aqui no livro de Provérbios. Aí alguns estudiosos, eles entendem que se trata de uma mulher que foi casada uma vez e que agora é prostituta. Então o versículo fala aqui, né, que doces, seus lábios são doces, e tem palavras suaves, né? Então está falando aqui de uma conotação sexual. E ela sabe que linguagem utilizar para poder excitar o homem. Verso 4. Mas o seu fim é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Então, irmãos, uma mulher sedutora, ela é doce no começo da conquista amorosa, mas no fim, ou seja, no futuro, né, a coisa toda se torna absinto. Então, isso nos mostra que os prazeres oferecidos pelo mundo, eles têm prazo de validade, né? E aquilo que parece delicioso no versículo 3, aqui no versículo 4, vai se tornar amargoso. Ou seja, o seu fim é agudo como a espada de dois gumes. Então, está falando aqui do poder destruidor do sexo ilícito. A espada de dois gumes era muito temida entre os homens. Por quê? Porque essa espada de dois gumes ela matou muita gente. E no hebraico, dois gumes significa com bocas, ou seja, mostrando a forma como ela devora as pessoas. Quando a gente vai lá para Apocalipse, irmãos, Apocalipse 8, versículo 10, diz assim, 10 e 11, eu vou ler 10 e 11. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Então, essa passagem aqui está falando da terceira trombeta, né, que vai afetar a terça parte das águas, né, e a passagem diz que as águas se tornam amargas. Essa estrela que cai do céu, irmãos, não é uma simples estrela, né? Mas o versículo está falando aqui, uma grande estrela. Ou seja, está se referindo aqui a Satanás. Então a gente sabe que aqui no capítulo 8 está falando de uma grande estrela. Né? No capítulo 12 de Apocalipse vai falar do dragão que vai ser lançado na terra. E em Apocalipse capítulo 13 vai falar que ele se põe sobre a areia do mar e do mar sobe uma besta. A gente vê que é a mesma pessoa sendo relatada, né, nesses capítulos aqui. Então, irmãos, repetindo aqui Provérbios 5:4, né? Que fala assim: Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois fios. Então, essa mulher estranha, irmão, nós podemos equiparar ela à Babilônia, né? E essa espada, né, ela vai ser dada aos santos que vai exercer juízo contra a Babilônia. Lá em Números capítulo 5, a mulher adúltera, ela era levada até o sacerdote e lá ela teria que beber água amarga. Se a água fizesse mal, ela era amaldiçoada, ou seja, do ventre dela nunca mais sairia filhos. Mas se a água não fizesse mal para ela, o ventre dela seria abençoado. Então essa água amarga, ela aponta o quê? Aponta para o absinto. E tem ligação com a mulher adulta e tem ligação com a Babilônia. Né? Então, por causa dessa relação, irmão, João nomeia essa estrela como absinto. Então, a gente sabe que o absinto ele é uma planta muito amarga, né? É um remédio muito amargo. Mas o seu fim será amargoso. Né? O versículo diz, mas o seu fim será amargoso. Por quê? Porque Deus está castigando o pecado do homem com absinto. Então a adúltera ela pode parecer doce, mas é na realidade terrivelmente amarga. Né? Provérbios 5:5. Os seus pés descem para a morte,
os seus passos estão impregnados do inferno. Então, o versículo 4 falou da espada de dois gumes, já aqui no versículo 5 vai falar do Sheol. Morte e inferno são idênticos, né? Então, aqui a palavra hebraica para inferno é Sheol, ou seja, o mundo dos mortos, que é o lugar para onde vão as almas e não o corpo. Então, o versículo está falando da mulher estranha, né? E a estratégia dessa mulher é seduzir, mas os pés dela descem para a morte. Ou seja, os pés da prostituta, elas conduzem as pessoas para o Sheol. Versículo 6. Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Então, irmãos, o jovem aprendiz, ele deveria verificar seus passos. Será que por um momento de prazer vale a pena ter uma morte prematura? Então ele deveria permanecer na vereda da sabedoria. Por quê? Porque a vereda da mulher estranha é tortuosa. Então é uma verdade onde os homens é uma vereda, desculpe, né? É uma vereda, né? Onde os homens tropeçam e descem para as trevas. Então o versículo diz aqui, né? As suas andanças são errantes, ou seja, os seus caminhos são variados, para evitar que você conheça o verdadeiro caráter dela. Versículo 7. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Então, nós vamos ver agora, né, que dos versos 7 a 14, nós veremos aqui o preço da infidelidade. Então, mais uma vez aqui, o pai, né, convida o filho a ouvir cuidadosamente e também a seus filhos espirituais. Por isso a palavra está dizendo filhos, né? Então, percebe-se, mano, percebe-se que todos os jovens eles estavam sendo tentados nessa área e todos precisavam ouvir o que o pai tinha a dizer, né? 8. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa. Então, irmãos, aqui o jovem ele foi convencido pelas palavras adocicadas, né, da prostituta. Mas o jovem ainda tinha condições de fugir dela, né, porque ele não pode entrar na casa dela. Então, a instrução do mestre é no sentido de que o jovem fuja da armadilha. Então, irmãos, Paulo diz lá em 2 Timóteo 2:22, né? Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que com um coração puro invocam o Senhor. Então, irmãos, o que essa passagem está querendo dizer? Tem pecados que não são para você enfrentar, né? Não são para nós enfrentarmos, sim para você fugir, ou seja, para nós fugirmos, né? Provérbios 5:9. Para que não des a outrem a tua honra e não entregues a cruéis os teus anos de vida. Então seus anos terminarão em sofrimento. Por quê? Porque o filho está entregando a sua vida à destruição. O jovem ele poderia perder a sua honra, poderia ter uma morte prematura, enfermidade ou mesmo perda financeira. Para que não des a outrem a tua honra, né? O versículo diz. Então aqui mostra que o jovem até então tinha honra entre os homens e perante Deus. E o versículo fala: nem entregues a cruéis os teus anos de vida. Ou seja, aqui está falando da perda da vida, literalmente, né? Resultado, né? De uma vida pecaminosa. Verso 10. Para que não farte a estranhos o teu esforço e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia. Então aqui está falando que de perdas de dinheiro, de propriedades, né? O versículo diz, vá parar em casa alheia. Ou seja, isso significa que estranhos se tornarão companheiros do jovem, e esses estranhos ficarão com todo o dinheiro e os bens materiais dele. Verso 11. E no fim venhas a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo. Então ela, né, a prostituta, ela fará com que a pessoa tenha remorso. Ela vai causar sofrimentos físicos, lamentos e gemidos extremos por causa do sofrimento no corpo. Então o jovem ele ficou muito tempo no pecado, ele perdeu toda a sua juventude e todo o seu corpo está desgastado. Verso 12. E então digas, como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. Então aqui ele reconheceu, né, que o mestre estava com razão. Aqui é um momento de reflexão.
reflexão, né, onde ele vai dizer como eu pude fazer isso, né? 13. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei meu ouvido. Então aqui prossegue, né? Prossegue aqui o lamento do filho. E os versos 12 e 13 apresentam o arrependimento tardio do filho. Lembrando, irmãos, que o ensino do pai é algo que se repete em todo o livro de Provérbios, né? É sempre bom estar atento a essa questão. Verso 14. No meio da congregação e da assembleia, foi que eu me achei em quase todo mal. Então, o pecado nele se desenvolveu a tal ponto de ser necessária a convocação da Assembleia do Povo, né, que incluía os líderes do povo que ficavam assentados, né, à porta da cidade, para que o pecador fosse punido. Então, a gente vê aqui que o jovem quase alcançou a ruína total. Verso 15. Bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. Então, irmãos, agora, a partir do 15 até o final, né, nós vamos ter aqui a exortação à fidelidade marital. Então, o homem, né, ele deve estar satisfeito com a sua companheira, né, representada pela fonte e seus filhos. Representados, os filhos, né, são representados pelas correntes do teu poço. Os filhos estes, o quê? Frutos de uma união legítima. Então, essa passagem, ela se refere à relação sexual no matrimônio. Então, é importante frisar, irmãos, que o prazer sexual no casamento, ele é legítimo e instituído por Deus. Aqui o versículo ele vinha exaltar, né, a questão da monogamia, mesmo que essa não fosse a prática do povo. Então a cisterna, nós sabemos que a cisterna era propriedade de um só homem. Ela servia somente para o seu próprio uso. Não era uma fonte pública de água. Israel era um país essencialmente árido. Um poço era um bem valioso a ser resguardado, assim como a esposa. Verso 16. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora e pelas ruas os ribeiros de águas. Então a gente sabe que a água, né, era algo muito precioso, né, preciosa, né, a água é preciosa. Ninguém pegava a sua fonte de água e derramava na rua. Uma pessoa cuidava da sua água. Então essa palavra está dizendo que eu tenho que cuidar do meu cônjuge. Veja que aqui o autor está fazendo um questionamento, né? Por quê? Porque uma boa esposa ela teria uma posteridade abençoada. Mas a fonte, ela pode se transformar num riacho, servindo outras pessoas. Então a esposa não iria mais se prostituir, isto é, as fontes não mais se derramariam por fora, pelas ruas e pelos ribeiros. Cometer pecado sexual é o mesmo que derramar nas águas do rio tudo nas ruas. Por isso que o autor questiona, né? Como seria se a sua esposa tornasse mulher estranha de outros homens? Então, na realidade, né, o versículo 16 está querendo dizer isso, né? Como seria se a sua esposa se tornasse mulher estranha de outros homens? Verso 17. Sejam para ti só, e não para estranhos contigo. Então, seguindo o raciocínio do versículo anterior, né, o homem deve ter a sua própria fonte de água, né? Os vizinhos não podem entrar no terreno dele para roubar a sua água. A fonte, que é uma metáfora, né, para a esposa, deve ser reservada somente para o esposo. Verso 18. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então aqui, irmãos, o versículo, o manancial é a esposa ela deve ser uma bênção, né? O homem deve satisfazer os seus desejos com ela. A oração do pai era para que o filho tivesse uma esposa que saciasse a sua sede. Então, mais uma vez, né, o versículo chama a atenção da monogamia. O jovem deve se alegrar com a mulher da tua mocidade, que é a primeira esposa, e não as outras mulheres que os homens conquistavam no decorrer da vida. Verso 19. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem em todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Então, irmãos, a gazela aqui é uma figura de linguagem para expressar delicadeza e atratividade. Então percebe aqui que é uma linguagem semelhante ao livro de Cantares.
E aqui está falando que é da relação sexual dentro do casamento. Verso 20. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Então, consequência do verso anterior, né? Se o homem está apaixonado pela sua esposa, por que ele haveria de procurar uma prostituta? Então, essa procura não justifica, né? Então, o texto ele deixa entender a necessidade da satisfação sexual com a própria esposa. Verso 21. Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Então, os caminhos do homem, né, estão perante Deus. E ele toma nota, né, de cada palavra, de cada ato que nós fazemos. Verso 22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Então, o pecado, irmãos, ele enlaçará o ímpio e o prenderá com cordas. Está falando de escravidão que somente Deus pode romper. O autor ele volta a falar aqui sobre o perigo, né, que o jovem corre ao entrar nas veredas pecaminosas. Aquele que se desvia dos ensinamentos do mestre pode pagar um preço caro por sua insensatez. Versículo 23. Ele morrerá porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Então, o autor aqui ele volta a falar da questão da morte prematura, né, já mencionada nos versos anteriores. Os perversos eles morrerão por se recusarem a dar ouvidos à instrução de Deus. Então, esse versículo, irmãos, tem como consequência, né, a não obediência do filho nos versículos 12 e 13. Então, aqui mostra que o pecador morre por falta de disciplina, né, e a resistência à sabedoria. Então, a sabedoria ela traz vida, mas a sua ausência traz morte, né? Então, é uma predição, né, uma profecia sombria acerca das consequências fatais de se pecar contra Deus e rejeitar a instrução do Pai. Amém, irmãos? Então aqui a gente encerra, né, o capítulo de número 5. Espero que os irmãos tenham compreendido. Os irmãos já sabem, né? Caso tenha alguma dúvida ou meu queiram acrescentar ou fazer algum comentário, os irmãos podem aí utilizar aí, né, a parte de comentários, né? Se você ainda não é inscrito no canal, irmãos, peço que você se inscreva no canal. E se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like, também. Agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. Aguarde aí a postagem de próximos vídeos, de próximos estudos. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.